Diga amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã que a tua graça e o teu favor venha ser liberado sobre os nossos corações. Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai, piamente que temos, Senhor, grandes milagres para viver esse final de semana, nessa semana. Por isso, Pai, fale ao nosso coração, traga revelação, traga a sua disposição de obedecer a tua palavra e seguir os teus mandamentos. Nós queremos, ó Pai, servir ao Senhor com alegria e sendo guiado pelo teu Espírito. Por isso, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só para outro recado importante, uma informação, né? As irmãs, quantas irmãs estavam em Goiânia? Diga aleluia. Irmãs, você que não vai, você perde. Você não tem ideia o ambiente profético que é estar em Goiânia junto com os irmãos. 9.000 mulheres foram? Deu 9.000 mulheres participando de uma conferência em Goiânia. 7.000 no prédio principal e 2.000 nos prédios através de telão. Ah, pastor, eu não queria por telão. Irmãos, a questão não é telão para pessoalmente. Não teve? É? Todo mundo em Goiânia. Ah, que bem, todo mundo em Goiânia então. Então você não tem ideia o que Deus libera quando 7.000 mulheres, 9.000 mulheres se ajuntam. Você não tem ideia como o céu se move. Então, existem momentos especiais que marcam nossas vidas. E você, mulher da videira, estar em Goiânia nessa conferência é importante. Além de ser um belo prazer, viemos e convenhamos, comunhão maravilhosa, é um tempo precioso com as irmãs. Você recebe muito da parte de Deus. Então, desafio você, ano que vem, já prepare feriado de Corpus Christi. Prepare quinta, sexta e sábado para estar lá em Goiânia, em nome de Jesus. E final do ano agora, dia 5, 6 e 7 de dezembro, vai ser a conferência de homens. Cadê os homens dessa igreja? Diga aleluia. Nós vamos estar lá, os pastores, os discipuladores já estão praticamente alinhados comigo, mas eu quero convidar você. Vai abrir as inscrições, nós vamos mandar também, mas faça parte desse evento, é muito importante para você, homem. É o primeiro evento oficial de conferência de homens da videira. Então participe conosco. Além de ter muita comunhão, muita alegria, muita risada, você também vai ter um tempo precioso de muito poder e unção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E você, discipulador, desafio, leva a sua equipe, leva os seus líderes, os anfitriões. É importante estar junto com uma equipe, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o título da palavra de hoje é Subindo para o Próximo Nível. Deus tem algo muito poderoso para nós, sempre. Deus é um Deus fiel. Ele quer que você e eu cresçamos de glória em glória. Fala para o seu irmão assim: Deus deseja que você cresça dia após dia. Agora, você já parou para pensar por que tem pessoas que passam anos em uma função, seja ela no trabalho, um estágio do casamento, estágio em relacionamentos, não avançam em algumas áreas da sua vida, ministerialmente principalmente? Parece que as coisas passam ano e vem ano e as coisas não mudam. Mesmas pessoas, mesmos problemas, mesmas dificuldades e as mesmas derrotas. Já parou para pensar nisso? Se Deus fala na sua palavra que Ele quer que nós cresçamos em graça e sabedoria, de glória em glória, dia após dia, até chegar à estatura do varão perfeito, qual sentido tem a vida se você não está crescendo? Se você não está rompendo? Se você não está conquistando coisas novas? Um sinal poderoso de alguém que está rompendo é sempre estar conquistando coisas novas em todas as áreas. Então, um exemplo claro: alguém que começa trabalhando lá com 18 anos e vai galgando posições até chegar numa posição interessante na empresa ou na sua função, conforme os anos vão passando. Mas tem pessoas que começam com 18 anos ganhando salário mínimo e terminam a vida ganhando salário mínimo. Nada contra isso. Mas se você está em Cristo, não faz sentido não crescer. Se você está em Cristo, não faz sentido não multiplicar. Se você está em Cristo, não faz sentido não melhorar o casamento. O mundo é o contrário, começa o casamento lá cheio de fogo, de repente passa 5 anos, nem sexo mais tem, nem intimidade mais tem,
cada um para o seu canto, e tem casais que depois de 10 anos dormem cada um numa cama, porque não se aguentam mais. Estão casados porque são crentes. Estou falando de crente isso, não estou falando de mundo não. O mundo separa. Crente que é de verdade não separa. Mas só que vivem assim dentro de casa. Aí eu fico pensando, poxa, se a palavra de Deus diz que eu devo crescer, por que eu não cresço? Se a palavra de Deus diz que eu tenho que avançar, por que eu não avanço? Porque a Bíblia também nos ensina que a falta de conhecimento leva o povo a padecer. Você não ter conhecimento necessário, ou você ter um conhecimento equivocado, pastor, o que é equivocado? Um conhecimento não verdadeiro, um falso conhecimento, um conhecimento fora da realidade cristã, ele faz com que você viva derrotas. Ou seja, pode ser que você tenha vivido derrotas, não tenha avançado, não é porque você não ama Jesus, não é porque você não gosta de Jesus, você não ama a obra do Senhor, é porque você tem um conhecimento equivocado, ou você não tem conhecimento, porque se tem o conhecimento correto, é impossível não crescer. Fala para o seu irmão, com o conhecimento correto da palavra de Deus, é impossível não crescer. Então, na realidade, está faltando conhecimento, ou tem um conhecimento errado dentro de você, e tem um problema, porque isso gera dúvida. Presta atenção, Deus fala que eu devo crescer e avançar, porque Ele tem isso para mim, e é de glória em glória, e eu vou avançar e conquistar. Aonde eu colocar as minhas mãos, será abençoado. Aonde eu pisar os meus pés, eu vou possuir. Mas isso não está acontecendo na minha vida. Então, quando isso acontece com você, a sua vida, comparada com a palavra de Deus, parece que é mentirosa, parece que não é verdadeira. E isso gera o que em você? Dúvida. Eu duvido, não faz sentido essa palavra não, porque Deus fala que eu vou possuir, mas todo lugar que eu quero possuir eu não possuo. Deus fala que eu vou ser feliz no casamento, ser feliz com a família, ser feliz no relacionamento, eu vou ter pessoas que são bênção, mas eu estou cheio de cobra perto de mim. Aí você fica em crise com isso, porque a palavra de Deus diz uma coisa, e você está vivendo a outra coisa. E eu quero te falar que isso tira a sua fé. Você começa a ficar descrente da palavra de Deus. Você começa a não crer mais na verdade do Evangelho. E isso te torna um cristão morno, um cristão paralisado, um cristão sem fé, um cristão sem objetivo. Irmãos, eu olho para os irmãos aqui, eu conheço a grande maioria. Eu sei quando você está motivado, quando não está. Eu sou homem, eu sei disso. Imagine Deus. Então é nítido, pessoas que têm sonho, pessoas que têm, entenda a palavra ambição, não como uma coisa ruim, mas têm desejos profundos em Deus de conquistar. E é nítido também pessoas que pararam na vida. Mas o paralisar não está relacionado porque você não quer. Porque se eu perguntar para qualquer um dos irmãos, se você deseja crescer, a resposta vai ser sim. Sim, quero crescer. Quantos querem crescer? Diga amém. Amém. Levanta sua mão direita assim, fala assim, eu quero crescer. Eu quero avançar. Então é fato que todos querem crescer. Mas só que às vezes o seu comportamento não está condizente com o que você está falando. E isso é resultado de falta de fé, falta de crer, porque alguma dúvida entrou no seu coração, alguma dúvida a respeito da palavra, alguma dúvida a respeito de Deus. Deus é mentiroso. Ah, pastor, eu não falo isso. Não, mas você não fala isso com boca não, você fala isso com atitude, porque você parou de multiplicar célula, você parou de investir em pessoas, você parou de investir no casamento, você não investe mais nos relacionamentos como você investia antigamente, você parou de estudar, você parou de investir na sua empresa, porque você não investe mais como antigamente. Ou seja, alguma coisa aconteceu que você deixou de crer que isso ainda pode acontecer. Prosperidade, alegria, conquista, avanço. Então, esse é o trabalho do diabo. E eu quero hoje falar do seu inimigo, do diabo. Porque nós, cristãos neopentecostal, o pentecostal é aquele da rua Azusa lá, cheio do Espírito Santo. O neopentecostal tem uma nova roupagem, uma nova forma de viver. Não vou explicar sobre isso hoje. Mas o neopentecostal, ele começou a trabalhar de que maneira? 10 princípios para conquistar tal coisa, 20 princípios para viver outra coisa. E esse estilo de vida, de uma fórmula, Jonas, que nós temos,
tirou um negócio chamado fé do nosso coração. Porque se eu aplico a regrinha do pastor Alexandre, tem que funcionar. Mas só que funciona para o Elner, mas não funciona para o Macaulay. Aí logo o Macaulay começa a entender, poxa, por que pastor Elner funciona e para mim não? Quer dizer que Deus não me ama. Começa a gerar dúvidas. E isso vai tirando a sua fé. Mas só que engraçado, você coloca a culpa na palavra, você coloca a culpa na família, você coloca a culpa na pessoa, e a pessoa que você deveria culpar, você não culpa, que é o diabo. Você tirou o diabo da equação. O diabo não está mais agindo contra você. O diabo já não segura mais a sua família. O diabo já não quer roubar, matar e destruir as suas finanças, os seus sonhos. Afinal, as pessoas são culpadas. O pastor Alexandre é culpado. Afinal, ele não investe em mim no ministério da célula. O pastor Rodrigo é culpado porque ele não me enxerga como um bom líder. O Clodoaldo é culpado porque afinal a minha casa não pode ter uma célula. A Simone é culpada porque o casamento não avança por causa da Simone. Você percebeu que você tirou da equação o diabo tudo? É isso que tem acontecido com os crentes de hoje em dia. Eu quero te alertar sobre isso, porque nós estávamos conversando essa semana, né? Nós estávamos orando com os pastores, e uma das nossas orações era, nossas orações é o seguinte: irmãos, precisamos orar para Deus tirar a naturalidade dos nossos irmãos e colocar a espiritualidade. Quando nós oramos isso, nós estamos falando o seguinte: que as pessoas começam a enxergar no mundo do espírito e parar de agir de forma natural. Você não prosperar não é natural, é espiritual. O casamento não avançar não é natural. Não é o problema do outro, ou da circunstância, ou o tempo de casado. É espiritual. Você não conseguir casar, não tem nada a ver com o natural. Você tem que saber de Deus, é espiritual. Então eu estou falando de coisas espirituais. Prosperar é espiritual. Ter um coração generoso é espiritual. Quanto mais você enxergar as coisas naturais de forma espiritual, mais você vai perceber o quanto o diabo trabalha para resistir você. Quantos querem vencer a resistência do diabo? Diga amém. Fala assim: eu vou vencer toda a resistência do inferno contra mim. Creia nisso. Toma posse disso. Então, não tire o diabo da equação da sua vida. A Bíblia fala que ele é o nosso inimigo. E o diabo, ele foi lançado na terra, e você habita na terra. A Bíblia também fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, quem está nesse exato momento ao nosso derredor? O diabo. Ele vai trabalhar para esse culto não funcionar. Ele vai trabalhar para você não prosperar. Ele vai trabalhar para que você não avance e não conquiste nada. Esse é o trabalho dele, porque ele já te perdeu. Você é salvo em Cristo Jesus, diga aleluia. Mas presta atenção numa coisa em nome de Jesus. A questão sua e minha não é somente ser salvo, porque isso já é uma realidade para mim e para você. A sua salvação não se perde, você já está em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, você aceitou o sangue do Cordeiro. Afinal, você hoje é filho amado de Deus. Quando eu tenho revelação disso, começou uma etapa poderosa. Mas existe outra etapa, que é ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Existe outra etapa, que é parecer com Jesus, manifestar as obras de Cristo. Porque Ele veio para salvar. Mas quando Ele fala assim, vem após mim, Ele quer te enviar para trazer salvação. Ele quer te enviar para restaurar vidas. Semana que vem nós temos um encontro com Deus aqui no prédio, das 2 até no máximo às 10. Você está sendo enviado essa semana para convidar pessoas para a vida de Deus se manifestar e pessoas serem salvas. Te pergunto, vai haver resistência? Sim ou não? Sim. Muita resistência. Eu sou de uma época, hoje em dia eu acho que acontece isso ainda, mas sou uma época que todo mundo que trabalhava afinco para salvar vidas, para ir para o encontro, ele sofria algum tipo de perseguição na semana. Dor de cabeça, doença, problema com o filho, problema em casa, problema no trabalho. Aí a gente orava, eu passava terça-feira, o pastor Elner, imagina que o pastor é meu pastor. Pastor Elner, por favor, ora pela minha empresa.
Sabe por quê, pastor? Porque eu estou sendo perseguido aqui. Bem na semana do encontro, meu chefe quer me dar uma hora extra no sábado. Nunca me deu, mas de repente quer me dar. Pastor Christian, pastor Alexandre, por favor, ora por mim, porque o meu filho está com uma febre de 40 graus. Irmão, ninguém está ficando doente nada, só o filho da abençoada está com 40 graus. Percebe? Guerra espiritual. E nós desconsideramos isso. Que a gente fala em nome de Jesus, coloca o diabo na equação. O diabo quer matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Diga aleluia. Então um dos maiores erros nossos é desconsiderar o diabo, porque ele quer, ele deseja, ele vai trabalhar afinco para que você não conquiste, você não vença e você não conquiste o que Deus tem para você. Então desprezar é um grande erro. Então nossos inimigos, porque ele é o inimigo das nossas almas e ele é o inimigo do reino de Deus. Presta atenção, inimigo da minha alma. Então a vontade dele é o quê? Me destruir. Não vai conseguir mais, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Diga amém. Mas só que você trabalha para o reino de Deus. Nós somos cristãos, Eduardo, vencedor. Fala para o seu irmão, você é vencedor. Então o vencedor, ele trabalha em função de algo, do reino de Deus. Então ele é inimigo seu e do reino de Deus. Então o que você estiver envolvido com o reino de Deus, ele vai trabalhar contra. Ele vai colocar coisas na sua vida, vai colocar um monte a fazer, vai te tornar natural, vai te tornar carnal, vai começar a enxergar as pessoas de forma natural, vai começar a ver os problemas que são, o problema é a pessoa, é a região, é o governo, é a esquerda, a direita, é o centro. Você vai colocar um monte de problema, mas a função dele é tirar ele da equação. Quanto mais você tira o diabo da equação, mais ele é vencedor. E olha o que 1 João, capítulo 3, verso 8 diz. Projeta por favor, Neymar. 1 João, capítulo 3, verso 8. Entenda o pecado aqui como algo errado. Aquele que pratica coisas erradas. Tem pessoas que praticam coisa errada com você, sim ou não? Você pratica coisa errada, sim ou não? Amém. Pensei que era só eu que fazia isso. Olha o que fala aqui. Aquele que pratica o pecado procede de quê, irmãos? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se alguém está fornicando, se alguém está adulterando, se alguém está roubando, se alguém está enganando, passando a perna, fazendo mal, tem um inimigo por trás. Não é a pessoa, não é a Luanda que está fazendo mal para mim. Existe um inimigo por trás dela que está influenciando ela a fazer coisa errada. Irmãos, o que eu mais escuto na nossa igreja, principalmente dos casais, assim, quero divorciar quando tem uma briga. Porque não tem jeito, essa pessoa é complicada demais, não consegue mais responder, a gente não se entende. Ei, acorda para a vida. Quem está fazendo você não se entender? Você casou com o objetivo de separar? Você casou pensando todos os dias brigar? Então presta atenção numa coisa, existe alguém por trás que faz você pecar. Alguém por trás que faz você sair dos princípios. Alguém por trás que faz você tomar atitude errada contra o seu cônjuge, contra o seu patrão, contra os seus filhos. Esse alguém por trás tem nome, diabo. E você está desconsiderando ele da equação. Então a Bíblia nos ensina claramente que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, pessoas, e nem sangue, mas é contra potestades, principados que regem, que estão voando, que estão aqui no mundo espiritual, trabalhando em função de destruir você. Então se eu estou com um problema no trabalho, eu preciso enxergar o diabo. Pastor, tudo é o diabo? Eu te concordo com você que não, mas boa parte dos problemas da sua vida é o diabo. Vamos lá. Por que pastor fala isso? É simples. Vamos imaginar. Se eu derrubar essa garrafa aqui sem querer e molhar o pastor Helder, sem querer eu derrubei. Isso aqui foi o diabo ou fui eu? Fui eu, minha distração. Mas só que se eu estou com raiva do pastor Helder, presta atenção, e eu faço assim, hoje eu vou molhar o pastor Helder. Quem fez isso? Quem colocou? Foi o mesmo cenário, a mesma situação, mas o que estava no meu coração?
A primeira situação, eu não queria molhar, foi distração. A segunda situação, eu aproveitei uma situação para fazer mal para o pastor Helner, para me vingar do pastor Helner. Aí eu posso considerar o diabo. Então deixa eu te falar algo, muitas coisas na sua vida e na vida de outras pessoas é o diabo. Sim. Você peca por quê? Porque eu sou safado. Também. Mas também você peca porque alguém te influenciou. E quem te influenciou foi o diabo. Pastor, eu peco porque as circunstâncias do meu casamento. Eu peco porque as circunstâncias financeiras. Não, você peca porque você se envergonha. Falta de Jesus. Mas também eu não posso desconsiderar que o diabo está trabalhando em função disso. Porque você desconsiderar Jesus, você não buscar Jesus, é um trabalho perfeito do diabo. Porque quanto menos você busca Jesus, a lógica é qual? Mais a carne se manifesta. Então o diabo trabalha em todo momento. Então desconsiderar ele é loucura. Então eu vou te dar alguns exemplos rápidos de guerras onde o diabo está participando. Por exemplo, dia 5/7 é o nosso batismo de mais de 100 vidas. Diga amém. Pergunto para você, 2 semanas o diabo vai trabalhar forte, sim ou não, contra nós? Lógico que vai. Vai ter aquele parente que vai ter o telefone não vai atender. Vai ter aquele amigo de trabalho que você está confirmado que ia batizar, mas na semana do batismo ele some. Vai ter aquele parente que está confirmado que vai para o encontro com Deus semana que vem, mas na sexta-feira ele pega uma gripe terrível. Ou seja, o diabo vai trabalhar porque aquela pessoa que você está orando, aquela pessoa que está buscando para ser batizada, para ter um encontro com Deus, não batizar. Porque afinal, presta atenção numa coisa: se eu batizar o Clodoaldo, se eu batizar a Juliana no dia 5, o que significa isso para o diabo, irmãos? Ele perdeu a Juliana e o Clodoaldo para a eternidade. Então presta atenção, o diabo vai trabalhar fortemente contra o batismo. Agora, se você for fraco na fé, fraco na sua postura diante do Senhor, requerendo do Senhor a sua posição de conquista, de avançar, o diabo vai vencer. Deve ser por conta disso que a sua célula não avança. Deve ser por conta disso que a sua rede não multiplica. Porque você aceita muito fácil o diabo roubar vidas. Quando uma célula não leva alguém para o encontro, deixa eu te falar, o diabo te venceu e você não percebeu. Não são as pessoas. Não são as pessoas que não querem para o encontro. Não são as pessoas que não querem Deus. O diabo conseguiu cegar exatamente as pessoas que Deus tinha para a sua célula. As pessoas que Deus tinha para a sua rede. Quando alguém da sua rede, da sua célula não quer liderar a célula, líder de célula, é porque de alguma forma o diabo venceu. O diabo venceu como? Colocando mais valor no mundo do que no reino de Deus. Você percebe o que tudo é espiritual? Você percebe que tudo por trás de uma atitude natural ou carnal, que desconsidera o reino de Deus, tem o diabo envolvido? Porque nada natural fala assim, o diabo nunca fala assim: Eduardo, lidere uma célula. Certamente o diabo não vai falar isso, não vai trabalhar para isso. O diabo vai trabalhar, vou trabalhar para o Eduardo arrumar emprego, trabalhar 24 horas por dia, vou trabalhar para ele se encantar com o mundo, vou trabalhar para isso, porque desta forma o Clodoaldo não consegue investir nele para ser um líder. Vou trabalhar para a Simone, trabalhar 12 horas por dia, 16 horas por dia, para estar cansada, para falar assim: não vale a pena ser um líder, estou muito cansada. Vou trabalhar para o Rodrigo começar a ter discussão com a Joyce, ter problema com a Joyce, porque afinal dessa forma eles não têm intimidade, eles não têm mais prazer, não têm prazer, eles vão pensar em separar, daqui a pouco ele está fazendo besteira. O diabo trabalha o tempo todo assim. Então, você acha que o problema é o outro? Não. Ou as circunstâncias? Não, existe um inimigo. Então o batismo é um trabalho do diabo, sim, contra eu, contra você. Brigas no casamento, pensamento de divórcio, tem guerra espiritual no meio. Relacionamentos que não avançam, namoros, cortes, noivados que não avançam, só briga. Ei, tem o diabo no meio. O diabo está trabalhando contra. E ele quer destruir, porque afinal, quanto mais solteiro, quanto mais sem compromisso você estiver, mais fácil para adultério, para fornicação, mais fácil para pornografia você está. Presta atenção nisso, você precisa perceber o diabo trabalhando.
Contenda entre pais e filhos. Você faz tempo que não fala com o papai e com a mamãe por causa de brigas. Você, mãe, que abandonou seus filhos, não desisto dele, não tem mais como falar com ele. Não, é isso que o diabo quer. Ele quer que você não invista mais nos seus filhos, porque dessa forma a única pessoa, pai e mãe, que protege ele em oração, não vai orar mais. Acontece, ele está completamente livre para ser ação, para o diabo agir nele. Presta atenção nisso. Qual é a maior cobertura espiritual de um filho? Pai e mãe. E quanto menos você ora por eles, mais o diabo tem espaço. Qual a maior cobertura dos seus pais, filhos, crentes, que para trazer salvação? Você, filho. Quanto menos você ora pelos seus pais, mais longo vai ser o tempo da conversão deles. Eu costumo dizer que a oração é como um relógio. Sabe aquela ampulheta? Quanto mais você ora, é como se virasse a ampulheta para ela descer aquela areinha. Quanto menos você ora, você deixa ela no meio termo, a ponto do diabo começar a reverter a situação. Então, de um lado, é o quanto a sua oração alcança o alvo. Do outro lado, é o quanto a falta de oração faz o diabo alcançar o alvo. Quanto mais você ora, mais rápido, presta atenção, quanto mais você ora, mais rápido é o processo de Deus na sua vida. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais rápido é o processo de Deus na sua vida. Apocalipse fala sobre isso, que existe uma taça de oração nos céus, e a sua oração era como se fosse gotas, água, um líquido, vida de Deus, vou falar de vida de Deus, que vai enchendo essa taça. A Bíblia fala que quando essa taça está cheia, a ponto de transbordar, Deus pega essa taça, os anjos pegam essa taça e lança sobre a terra. A Bíblia fala que há trovões e terremotos. O que significa isso de forma para nós, pastor? Quando você ora, você acelera o processo espiritual de tal maneira que Deus derrama bênção sobre a sua vida, e tudo aquilo que está bagunçado começa a ter ordem, tudo aquilo que está sem efeito começa a ter efeito, tudo aquilo que você está buscando começa a acontecer. Sabe por quê? Porque Deus escuta a oração de um justo. Mas você não ora, você não guerreia mais, você parou de orar, você parou de ler a palavra de Deus, você só confia na oração do pastor Alexandre agora. Ainda bem que o pastor Elner, pastor Alexandre, pastora Simone vem orar 7 horas da manhã, porque eu não tenho tempo de orar. Deixa eu te falar algo, a sua taça, quem enche é você. Eu encho a taça da igreja. Aí por acaso, você faz parte da igreja, você é respingado pela bênção. Mas Deus tem muito mais para você do que você possa pensar, sentir ou imaginar. Se você não entender isso, você vai sofrer. Você vai ver irmãos avançando, famílias abençoadas, e você não, porque você ainda vai continuar achando que as pessoas, as circunstâncias, os problemas da sua vida. Fala para o seu irmão, as pessoas, as circunstâncias não são seus maiores problemas, é o diabo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz o seguinte: nos quais o Deus desse século, Deus aqui está no minúsculo, então o diabo, os deuses desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha que interessante, o diabo então cega as pessoas, para eles não enxergarem ele, porque desta forma, você vai entender que os seus problemas são outras pessoas, outras circunstâncias. Olha aqui para mim, quanto mais você achar que pessoas e circunstâncias são os seus problemas, mais o diabo tem acesso à sua vida. Enquanto você não enxergar o mundo espiritual como ele é, mais o diabo vai fazer na sua vida. Já percebeu um cego sem a muleta? Ele consegue ser guiado, sim ou não? De jeito nenhum. Um cego com uma muleta, ele tem uma boa direção, sim ou não? Razoável. Com um cão guia, melhor ainda. Com uma pessoa, mais ainda. Ou seja, tem muito crente que ora pouco, que é como cego sem muleta. Tem muito crente que ora 5 minutos na hora de dormir, que é como cego com uma muleta. Mas tem muito crente que os olhos estão sendo abertos para ver o espiritual e tem conquistado as guerras espirituais. Que tipo de crente você quer ser? Aquele que é curado completamente com os olhos abertos, ou aquele crente cego no mundo espiritual? Entenda cego aqui no sentido do mundo espiritual. Você precisa enxergar o mundo espiritual.
E quanto mais você enxergar o mundo espiritual, mais vitórias você vai ter contra o diabo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então eu e você precisamos nos posicionar no reino de Deus para combater essas forças malignas. Então entenda que a resistência faz parte da vida cristã. Não tem como fugir disso. A Bíblia nos ensina, Jesus fala: no mundo tereis o que, irmãos? Fala para o seu irmão: vai ter aflição. Fala para o seu irmão: é impossível não ter aflição. Entenda a aflição não como um estado de espírito. Entenda a aflição como circunstâncias que são adversas a você. O que é uma circunstância adversa? Olha aqui para mim, irmãos. Uma circunstância adversa é o seguinte: perdi um emprego. É uma circunstância adversa, sim ou não? Tive um problema em casa com os meus filhos. É uma circunstância adversa, sim ou não? Problema no casamento, no relacionamento. É um problema, sim ou não? Isso é aflição. Agora, o que você vai fazer com essa aflição que demonstra se você enxerga o espiritual ou não? A forma que você lida com essas circunstâncias que demonstra. O que Jesus está falando? Assim, olha, vai ter problema no casamento? Sim. Vai ter problemas no namoro? Sim. Na corte? Sim. No noivado? Sim. Você solteira ou solteiro, vai ter problema assim com os relacionamentos? Ou até aqueles relacionamentos que você está pensando? Sim. Vai ter problema no seu trabalho? Vai perder emprego? Vai perder promoção? Outro vai ser promovido na sua frente? Sim. Você vai ter discussão lá no seu trabalho. Você vai ter problema assim com o seu vizinho que tem um som alto de funk. Você vai ter problema na sua casa porque você canta uma célula na sua casa, o vizinho vai bater na porta: ei, para de barulho nessa célula aí. Se fosse funk, não fazia isso, né? Que nem teve, foi sexta para sábado, um som aqui na Química. Misericórdia, eu fiquei com dó de quem mora lá perto. Foi até 6 da manhã. Na Neoquímica alugaram, fizeram um show lá de, sei lá que raiz, que show aquilo. Em casa eu não escutei. Deus colocou uma muralha lá. Tá vendo a importância de orar? Deus colocou uma muralha lá para mim. Pastor El não escutou, está orando um pouco, pastor. Estou brincando. Dá na direção, né? Estou brincando. Mas assim eu fiquei com dó. Mas vai ter esse problema. Vai ter problema na célula. Viu? O Eduardo vai te dar trabalho. E muito. Até hoje, né? Quantos anos? 10 anos? 12 anos, misericórdia, você é um herói. Vai ter problema com o Eduardo, mas também vai ter problema com o Rodrigo, líder de célula. Vai ter dia que ele vai falar algo que não te agrada. Aí você vai enxergar tudo que é a pessoa? Não. Às vezes a pessoa está falando até algo certo, mas o diabo sopra no seu ouvido e você acha que é a pessoa. O diabo sopra no seu ouvido para tomar atitudes erradas, precipitadas, ansiosas, cheias de sentimentos, cheias de mágoa. Presta atenção numa coisa em nome de Jesus: começa a colocar na equação da sua vida o diabo, e não desconsidera ele, porque ele é sagaz, ele é astuto, ele está o tempo todo trabalhando, andando ao seu redor. 1 Pedro fala isso, e Pedro fala sobre isso. Vamos ler 1 Pedro 5:8. Pedro fala sobre isso, sobre resistir o diabo. Então precisa entender que vai ter resistências e você precisa lutar contra essa resistência. Vai ter resistência. Ei, líder de célula, em nome de Jesus, acorda para a vida. Você acha que se multiplica a célula fazendo a célula bonitinha toda quinta-feira? Também. Mas não é só isso não. Ei, discipulador, você acha que levanta outro discipulador simplesmente reunindo a cada 15 dias com os seus líderes? Não multiplica. Você acha? Presta atenção, vamos com a lógica, pelo amor de Deus. Vou pegar que o Rodrigo está à minha frente, é mais fácil. A cada 15 dias, o Rodrigo e a Joyce cuidam 2 horas da Olivia e da Helena. E os outros 14 dias, outras pessoas cuidam. O mundo, a escola, o governo, a internet, a televisão. Pergunto para você: Helena e Olivia vai aparecer mais com essas outras pessoas ou vai aparecer mais com o Rodrigo e a Joyce? Com as outras pessoas. Por quê? O investimento é maior. Aí você acha que a pessoa não responde porque a pessoa não quer. Não, querida, existe um investimento do diabo o tempo todo em cima dessas pessoas. Por isso que não multiplica. Casamento, mesma coisa. Ai, o amor esfriou, pastor. Meu coração está frio no amor. Pergunto para você: quanto tempo você gasta com a sua esposa?
Quanto tempo você investe em relacionamento, em conversar com a sua esposa? Meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com a minha mãe não está avançando mais, a gente não consegue mais se entender. Quanto tempo você gasta com eles? Conversando, orando, ministrando. Você não percebeu que o diabo está afastando vocês? Você não percebeu que o diabo entrou na equação e está separando você do seu líder, separando você do seu discipulador, separando você do seu pastor? Você não percebeu que o diabo está querendo esfriar o seu namoro, esfriar a sua corte, o seu noivado, o seu casamento? Você não percebeu, jovem, que o diabo está roubando o seu pai de você, mãe e pai, roubando você dos filhos? Você não está percebendo isso? Você não percebeu que o diabo está roubando o seu emprego? Todo dia você chega com raiva do patrão porque promoveu o fulano de tal. Todo dia que você chega com ira do patrão porque ele não te reconhece como bom funcionário. Você não percebeu que o diabo está te roubando e você continua vivendo no mundo fantástico de Bob, achando que todo mundo é contra você? Pelo amor de Deus, coloca o diabo na equação. Porque Pedro fala aqui, 1 Pedro 5,8: sede sóbrio, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. O que é isso? Ele anda assim, deixa eu olhar aqui, aqui está do jeito que eu quero, aqui não está do jeito que eu quero, deixa eu dar uma ajustinha aqui, deixa eu colocar alguém para cutucar, ela é nervosinha mesmo, deixa eu cutucar aqui para irritar ela. Ou você acha que ele não faz isso? Pelo amor de Deus. Então olha o que ele fala: anda ao seu derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha o que a Bíblia nos ensina, o apóstolo Pedro fala: resistir firme na fé. Ou seja, para de ficar olhando as circunstâncias, creia na palavra. Para de ficar olhando o problema, vá para Jesus. Para de ficar olhando a pessoa, começa a ver como Cristo olha. Resistir na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, você não é o único bolacha do pacote que está sofrendo, não. Você não é a única Coca-Cola que tem problema com o filho, não. Você não é a única príncipe ou princesa que tem problema financeiro, não. Tem irmãos seus também sofrendo, às vezes com outras coisas, algo parecido, mas está sofrendo também. Continuando, verso 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, fala para o seu irmão, é pouco. Tem o sofrimento, é pouco, normalmente, tá? Deixa eu te falar algo. O sofrimento do cristão não deve ser algo para a vida inteira. Não faz sentido. Isso não é vida cristã. Vida cristã é passar aflição, enfrentar a aflição e vencer. Isso é vida cristã. Não determina o tempo, mas não é para a vida toda. Amém? Continuando. Sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Fala comigo: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos do século. Amém. Então, até onde o sofrimento vai na sua vida? Até o momento que você aperfeiçoado ser, firmado ser, fortificado ser e fundamentado ser. O que isso significa para você? O sofrimento natural está relacionado com pessoas que andam no mundo natural. A partir do momento que você é espiritual, qualquer coisa dessa terra não toca mais você. É muito sério o que eu estou te falando. Porque você querer excluir o sofrimento é loucura. Porque a Bíblia fala: no mundo teremos aflição. Já que durante essa vida haverá tempos de aflição, eu escolho ser afligido ou não. De que maneira? Sendo natural ou sendo espiritual. Eu preciso decidir. Te dar um exemplo. Crente deveria ter câncer, sim ou não? Teoricamente, na sua cabeça, como crente, não deveria. Mas você acha que naquele avião que caiu 200 e poucas pessoas lá na Índia, não tinha nenhum crente? E por que Deus permitiu isso? Porque na sua cabeça, ser crente é não ter problema. Ser crente é não ter aflição. Mas a Bíblia não fala isso para você. A Bíblia fala: no mundo tereis aflição. E ele fala o seguinte: aprenda com os seus irmãos que também estão sofrendo. Porque Deus quer fazer o quê?
aperfeiçoar você, firmar você, fortificar você e fundamentar você. Quanto mais você ter revelação disso, menos sofrimento tem na sua vida. Mas só que só tem esse pensamento, só tem essa convicção quem anda firmado em Cristo. Por isso que o mundo é atormentado, por isso que o mundo separa, por isso que o mundo desiste, por isso que as pessoas do mundo não prosperam segundo o reino de Deus, por isso que as pessoas do mundo desistem das pessoas, porque elas não têm um fundamento chamado Cristo, e não tem quem aperfeiçoa eles, que é o Espírito Santo. Você tem. Então, em nome de Jesus, hoje, aprenda: resistências vão existir, mas de todas as resistências, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo pode se levantar contra a sua família, o diabo pode levantar contra o seu trabalho, o diabo pode levantar contra a sua rede, mas eu vou resistir. Fala comigo: eu vou resistir. Através da oração, através da leitura da palavra, através de ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, hoje, até pelo meu temperamento, são poucas coisas que mexem comigo, mas hoje então piorou. São pouquíssimas coisas que tiram eu do sério, pouquíssimas coisas que tiram eu do centro, do cerne, do reino de Deus. Às vezes a igreja não cresce, lógico que eu não vou culpar ninguém, nós vamos ajustar, mas sei que é o diabo. Nós chegamos até 1000 pessoas aqui na igreja há 2 anos atrás, e nós estamos no 1000 ainda. Faz 2 anos que nós como igreja não crescemos da forma que eu creio que devia crescer. Mas você acha que eu vou culpar pastores, discipuladores por isso? De jeito nenhum. Lógico, vamos ver ajuste no posicionamento, nas atitudes, a gente vai ajustando, mas eu sei que existe um inimigo por trás disso impedindo o crescimento, porque Deus tem uma promessa: Itaquera será mais de 3.000 vidas só em Itaquera, em nome de Jesus. Há uma promessa. Então, é lógico que alguém está resistindo, e certamente não é o Rodrigo, porque senão ele não estaria aqui comigo. Certamente não é o Leandro, senão ele seria líder comigo. Certamente os irmãos estão na posição que vocês estão, abrindo a sua casa para uma cela, porque certamente quer ver o reino de Deus crescer. Diga amém. Mas existe alguém por trás, resistindo. O que eu faço? Oro 7 horas da manhã. Deus está me incomodando, pastor Helder. Já faz 1 mês e meio, mais ou menos, para começar a orar de madrugada. Tem uma irmã aqui, é da noite, a Célia. Você está escutando aí, Célia? É sua oração, irmã. Ela me falou, ano passado, falou: pastor, a mulher é de Deus mesmo, amo demais ela. Ela falou: pastor, Deus vai começar a te incomodar a orar de madrugada. Eu falei: meu Deus do céu, justo eu gosto de dormir. Mas, nos últimos 2 meses, Deus tem me incomodado para orar de madrugada. Não sei se vou orar todos os dias, 2 dias na semana. Eu vou começar de segunda-feira, provavelmente. Estou me preparando emocionalmente para isso. Mas vou orar, por quê? Porque eu preciso entender que existe algo resistindo o meu avanço, há algo resistindo a igreja, há algo resistindo o crescimento. E a única forma de resistir no mundo espiritual é orando. A única forma de resistir no mundo espiritual é me posicionando em fé. Então eu vou fazer oração, sim. E Pedro fala: olha, vai ter resistência. Então nós resistimos o diabo firmados na fé. Fala para o seu irmão: toda resistência contra o diabo só tem um lugar, é em oração e pela fé. Não tem outro lugar. Estar firmado em fé, em oração, é a base para que você resista tudo aquilo que está te atrapalhando. Casamento avançando, vai orar pela fé. Porque o que a palavra de Deus diz? Quando 2 se unirem, ninguém pode separar. Ninguém. Mas se você quer separar, não faz sentido isso. Vai resistir. Seus filhos, a palavra de Deus fala que eu e minha casa serviremos ao... E o seu filho não é crente ainda? Seus pais não são crentes ainda, jovens? Vamos resistir em oração. Vamos orar. Vamos resistir com fé, através da oração. A palavra do Senhor fala que nós comeremos do melhor desta terra. Ué, mas você vive com salário mínimo ainda? Nada contra isso, já falei, mas eu tenho orado aqui dessa igreja. Fazem pelo menos 4 anos, né? A gente ora isso. Todos os dias que a gente tem se reunido: Deus, nós não queremos nenhuma família com menos de 3 salários mínimos nessa igreja. Ou seja, todas as famílias vão ganhar no mínimo 5.000 reais em nome de Jesus. Eu tenho jovens já ganhando 20 mil, jovens de 25 anos. Como assim você que tem uma família de 3 filhos vai ganhar com menos de 5 mil?
Não faz sentido isso para mim. Então Deus vai prosperar. Alguém está te resistindo, alguém está te paralisando. Tem células que fazem mais de 1 ano que não multiplica. Ei, líder, acorda, vai fazer um jejum de 40 dias, vai para o monte orar. Ah, ninguém vai comigo, vai sozinho, mas faça algo, resista o diabo, porque não faz sentido. Ah, pastor, estou com 20 pessoas, não tenho um líder de célula para levantar. Vai orar. Deus vai te dar um Eliseu, Deus vai te dar um Josué, mas você não ora. Pastor Elner, manda alguém lá para mim, manda alguém lá, um líder de treinamento prontinho para mim, para multiplicar minha célula. Ah, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Porque Deus te deu uma célula, se deu 20 pessoas, está lá nesse meio dessas 20 pessoas, o seu líder de treinamento começa a orar, Deus começa a perturbar as pessoas que estão chamadas, aqueles que estão incomodados, aqueles que estão paralisados, começa a se incomodar agora. O Senhor vai fazer o céu descer, aí começa a pipocar um monte de problema. Aí eu gosto, sabe por quê? Porque os problemas são oportunidades de milagres. Aí eu falo, irmão, estou orando por você. Se Deus permitiu isso, é porque Deus quer operar um milagre na sua vida. O que acontece? Você é um instrumento de Deus. O que acontece? A pessoa vive o milagre. Acontece? Se torna seu discípulo. Mas você não ora, você não clama, não existe uma indignação em você. O diabo está resistindo à sua célula, está resistindo às suas finanças, está resistindo à sua família, está resistindo à sua vida pessoal com Deus, e você está de boa. Por isso que você não vai para o próximo nível. Se você se conformar com esse nível, não existirá o próximo nível na sua vida. Se você se conformar nessa posição, não existirá a próxima posição na sua vida. Isso vai tornar você alguém pacato, alguém paralisado. E hoje, em nome de Jesus, quero que você mude de nível, porque subir de nível é uma posição que Deus tem para você, de glória em glória. Fala comigo, de glória em glória. Deus quer isso para você. Você precisa subir de nível, avançar. Tem um irmão aqui que ele sempre dá o dízimo dele, e ele falou para mim, achei muito interessante o que ele falou. Ele é esposa. Começa o ano, ele dá as primícias dele. E o primeiro dízimo dele, ele fala assim: pastor, eu sempre dou o dízimo do salário que eu estou crendo em Deus. Vamos imaginar que ele ganha 10 mil. Ele fala assim, Ele dá as primícias, né? Dá as primícias dele, mas ele depois dá o dízimo junto. Também, continuando, né? Então assim, todo ano ele dá um dízimo a mais de primícias. Glória a Deus por isso. Então imagina que ele ganha 10 mil, ele dá R$1.000 de primícias no ano passado. Esse ano, por exemplo, ele diz assim: poxa, Deus, eu quero 13 mil de salário. Esse é fé dele, tá bom? Então fique em paz, não precisa ter saber uma fé não. E também não é uma mandinga de como prosperar, tá? Amém? Não existe mandinga, é o que Deus falou com ele. E ele falou assim: pastor, todo ano Deus falou comigo para aumentar o meu dízimo. Então ele foi para R$1.300, mas ele ganha 10. E os últimos, quantos anos ele falou para a gente? 3, 4 anos, né? Todas as vezes que ele tem feito isso, Deus tem durante o ano aumentado o salário dele, avançado. Teve ano que não aumentou? Teve, mas ele continuou. Porque quem anda por fé, ele não anda pelo que vê, ele anda pelo que ele crê. E ele vai insistir até Deus te dar. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque você só precisa ver para crer. Não, querido, você precisa crer. Aí você vai ver a manifestação da glória de Deus. Quantos querem crer? Diga aleluia. Quantos querem que diga glória a Deus? Eu preciso entender que à medida que eu avançar, lutas vão vir. Poxa, você acha que foi fácil para mim sair de uma igreja de 200 pessoas para hoje chegar aqui a 1.000? Estava lá na Zona Leste, de boa, ou Zona Oeste, de boa, debaixo do pastor Abel. Vai lá para Itaquera. Você acha que foi fácil sair de assessor de banco para gerente geral de banco? Eu nunca fui gerente geral de banco. Não tem como, uma nova posição, um novo nível de fé, quem é solteiro, casar, você acha que é fácil? Então tudo que é novo na sua vida vai vir novas guerras, porque requer uma nova unção. Deus tem falado 2 palavras na minha vida, Walter. Alexandre, você precisa de capacitação e você precisa de unção. Capacitação cabe a mim buscar em oração, estudo da palavra de Deus, conversar com irmãos mais sábios. Unção cabe a eu crer. Quanto mais creio em oração, mais Deus vai me dar. Deixa eu te falar algo, novos níveis em Deus na sua vida precisa de mais unção e mais capacitação. Se as coisas estão paralisadas durante muitos anos na sua vida, alguma coisa, está faltando mais unção. Mas Deus não pode dar unção se você não se capacitar também.
As duas coisas andam juntas, avançam juntas. Vamos ver isso na Bíblia? Davi foi ungido rei, a unção veio sobre ele quando? Com 17 anos de idade. Depois de 13 anos, ele se capacitou para assumir a unção que ele recebeu. Deixa eu te falar algo, sobre a igreja videira e sobre todos vocês líderes, existe a unção de multiplicação. Já está sobre vocês, mas se você não se capacitar no processo, a multiplicação não vai vir. Existe uma unção de prosperidade, diga amém. Mas se você não se capacitar no processo, a prosperidade não vem. Existe um casamento, um relacionamento poderoso, diga aleluia. Mas se você não se capacitar, não vai restaurar. Perceba isso. Existe uma unção já liberada sobre você, mas essa capacitação que é a busca intensa, essa resistência contra o diabo, vai requerer de você um posicionamento. Foi o que Deus está falando aqui para nós, essa palavra de hoje. A guerra para o próximo nível tem resistência, porque o diabo sabe que a unção já está sobre você. A unção da multiplicação, a unção da prosperidade, a unção da alegria, a unção da conquista, a unção da salvação está sobre nós. Diga aleluia bem forte. Mas eu preciso resistir o diabo me capacitando em oração, em conhecendo a palavra do Senhor. E para terminar, a equipe de louvor pode subir. Meu Deus, o tempo foi rápido demais hoje. Quantos estão entendendo a palavra? Diga aleluia. Está sendo bênção para você essa palavra? Para mim foi muito bênção. É uma palavra simples, mas que às vezes precisa, pastor El, né? Trazer a memória que é o nosso inimigo. E você está perdendo a visão do seu inimigo. Está perdendo a visão do seu inimigo. Meus filhos jogam um joguinho lá, chamado Fortnite. Quem conhece? Alguns conhecem aqui, Fortnite. Eu também jogo às vezes com ele lá. Vou brincar com eles. Meu tempo de qualidade com eles. Eu gosto. Eu gosto. E às vezes eles estão lá no joguinho e eles falam assim: pai, tem um bichinho ali, vai aonde? Eu falei: não tem sim, vai lá, ó, pega a mira e joga lá. E quando eu jogo lá, está lá no fundo lá. Rapaz, tem um bichinho mesmo. Eu falei: como vocês viram isso? Pai, é a prática. Sabe por que você parou de ver o diabo na sua vida? Porque você perdeu a prática de oração. Você perdeu a prática da sensibilidade espiritual. Aí você não consegue mais ver o diabo em nada. Você não consegue mais ver como o diabo trabalha. Você perdeu a sensibilidade de como o diabo agia. Mas engraçado, alguns anos atrás você percebeu o diabo assim, ó, cheirando de longe. Você olhava algo e percebia: rapaz, ali tem o diabo. Mas na sua célula tem alguém nas drogas e você não consegue ver como o diabo está agindo. Na sua família tem pessoas destruídas e você não está vendo como o diabo age. Sabe uma das minhas orações? Deus, me livre de mim mesmo, porque no dia que eu tiver consciência de mim mesmo, achando que eu sou bom, eu perdi a sensibilidade do Espírito. Eu preciso depender 100% do Senhor. Eu estava orando sobre o crescimento da nossa igreja. Falei: Senhor, me dá a estratégia correta, porque eu não quero implantar a minha estratégia. Fiz várias estratégias, né? O pastor Alan sempre é um bom conselheiro para mim. Pastor, cuidado, está acelerado aqui, cuidado com isso. Às vezes a gente dá uns choques, né? Mas a gente vai se ajustando. A gente tem, aqui 2 irmãos poderosos aqui, aliançados. E aí eu sou acelerado, né? Então as coisas não funcionam, eu quero fazer coisas para fazer acontecer. Pastor Aaron, vamos orar, pastor, vamos fazer isso. Pastor Aaron me traz um pouquinho para a parte espiritual, me ajuda bastante nisso. E eu comecei a orar mais, falei: Deus, precisa de uma estratégia. Essas mudanças que teve agora nos jovens, para os adultos, foi uma estratégia que Deus nos deu. E Deus confirmou, aliançou no coração: agora vai ter crescimento, porque depois que pode, limpa, tem crescimento. Deus falou isso, eu fiquei em paz, muito em paz. E Deus já falou: vai crescer. Mas você acha que vai ser fácil crescer simplesmente porque Deus falou? Sim e não. Porque requer um trabalho meu. Requer o trabalho meu de estar atento ao que o diabo vai fazer. Eu falo: Senhor Jesus, me dá estratégia, me dá percepção. Eu preciso enxergar o que o diabo está fazendo. E às vezes vem um problema no casamento aqui, às vezes um líder chateado ali, aí vejo uma coisinha ali, opa, e eu já vou entrando. Sabe por quê? Porque eu sei que ali o diabo vai trabalhar. Mas tem gente que não percebe isso.
O casamento está indo para o buraco. A esposa não tem mais prazer no sexo. Desculpa, os jovens estão escutando. O marido não tem mais prazer em estar em casa. E você acha tudo normal. O problema é esse cavalo. O problema é essa mulher jararaca. O problema são os meus pais que não entendem. Vou te falar, quem faz ele não entender é o diabo, não é ele. Não é porque ele é ignorante, jovem, que ele não pode escutar a palavra de Deus. Você deveria ser o que mais investisse nos seus pais. Enquanto seus pais não estiverem aqui, eu não teria sossego em oração. Uma coisa, você pai, como assim seus filhos não estão aqui e você não insiste? Você parou de orar, parou de clamar, parou de confrontar os erros deles? Não, você precisa entender, existe uma guerra espiritual. Se é promessa, vai ter resistência. E se tem resistência, precisa de posicionamento. Fala comigo, toda promessa de Deus tem resistência. E toda resistência requer um posicionamento. Sempre vai ser assim. Se é promessa, o diabo vai com resistência. Se tem resistência, você precisa se posicionar. Agora, se você ficar sentado esperando, o diabo vai vencer. Se você ficar sentado esperando, o diabo vai paralisar. A promessa nunca vai chegar. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Ezequiel foi alguém que foi um instrumento de Deus. O povo de Israel ficou preso durante anos na Babilônia. E o povo reclamava muito. Que resistência, que perseguição, que isso, que aquilo. Mas eles não enxergavam como Deus enxergava. Aí Deus leva Ezequiel para o vale dos ossos secos. E ele fala: Ezequiel, está vendo esses ossos aí? Será que pode ter vida? Ele falou: lógico que pode. Na verdade, Ezequiel falou assim: não, tu sabes, ó Senhor. Aí Deus fala para Ezequiel: profetiza. E ele começa a profetizar. E os ossos começam a juntar, começam a ter tendões. E ele fica: uau, que poderoso. Então aquilo que não tinha vida tem vida agora. Mas falta ainda o espírito. Aí Deus fala: profetiza de novo. E aí sopra a vida sobre os ossos, os tendões, sobre aquele corpo. E a Bíblia fala que se torna um grande exército. Vou te falar algo. No mundo espiritual, primeiro, você precisa crer que Deus é verdadeiro e fiel. Segundo, você precisa profetizar. E quando tem resistência, você precisa insistir em profetizar para ter vida. Às vezes você crê, às vezes você profetiza uma vez. Sabe o que Deus está querendo de você? Para vencer a resistência, insiste em profetizar aquilo que é palavra de Deus na sua vida. Quanto tempo? Não interessa. Eu creio que durante 13 anos, 13 anos, Davi ficou profetizando: eu sou um rei de Israel. Só não sou ainda, mas eu vou ser o rei. 13 anos. Saul querendo matar, eu sou rei. Filisteus querendo matar, eu sou rei. Não importa o que está acontecendo, eu sou rei, porque a promessa vai se cumprir. E eu vou insistir em profetizar. Depois que Ezequiel recebeu essa palavra, ele pôde animar o povo lá que estava na Babilônia. Enquanto Ezequiel, que era profeta, não fosse animado, nada acontecia. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus para acabar agora. Na sua vida e nas pessoas que estão à sua volta, depende da sua profissão, você profetizar. Tem pessoas dependendo da sua profecia. Tem pessoas que estão dependendo da sua fé. A sua família depende da sua fé. O quanto você crê, o quanto você profetiza, o quanto você libera. Chegou a hora, a sua rede precisa disso, Rodrigo, Clodoaldo, Fábio. A sua rede precisa de você profetizando. Seus casamentos, jovens, precisa profetizar desde hoje a sua esposa, o seu esposo. Ei, empresário, precisa profetizar todo dia. Coloca a mão na bancada da sua empresa: vai multiplicar, vou fechar contrato aqui todos os dias. Começa a profetizar em nome de Jesus. Começa a profetizar em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa manhã. Feche os seus olhos nessa manhã e começa a profetizar. Começa a enxergar o seu casamento. Para quem é casado, você que está na corte, no noivado, começa a enxergar o seu noivado, sua corte. Você que é solteiro, começa a contemplar o seu noivo, a sua noiva.
Você que é empresário, começa a declarar sobre a sua empresa. Você que é líder de célula, começa a profetizar no seu trabalho, na sua célula. Começa a profetizar sobre os seus líderes de treinamento. Você que é discipulador, começa a enxergar o novo discipulador na sua rede. Oh, aquele que crê na palavra da promessa, ele vai resistir o diabo, e o diabo vai fugir de vós. Começa a profetizar nesta manhã. Começa a profetizar nesta manhã. Começa a orar. Aonde tem resistência, começa a orar agora em nome de Jesus. Aonde tem resistência, começa a liberar a palavra de Deus agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus.